Pronto. Pessoal, só solicitar aos que estiverem com os microfones ligados, só para colocar eles no mudo, mas se quiserem fazer pergunta, é só ligarem novamente, certo? Então, a aula já está sendo gravada. Pessoal, hoje nós vamos para a nossa quarta aula, certo? De discussão de patologia renal. E a gente vai falar sobre um tema que é uma condição muito dramática, certo? É uma condição muito dramática para o nefrologista. Geralmente são as maiores urgências em pacientes com glomerulonefrites. Esses pacientes, eles precisam de uma abordagem tanto clínica quanto um diagnóstico mais acelerado, pelo potencial lesivo que as crescentes podem causar aquele córtex renal, certo? Então, o tópico da aula de hoje é sobre glomerulonefrites crescênticas, glomerulonefrites que podem estar associadas ao desenvolvimento de crescente. Pessoal, a minha abordagem hoje, ela vai ser mais falar da crescente do que das entidades em si. Eu vou só falar um pouquinho mais sobre vasculite pauci-imune, certo? Mas as outras condições que podem estar associadas a crescentes, pós-infecciosa, lúpus, a gente ou já discutiu, como é o caso da IgA, ou a gente vai discutir. Eu vou focar mais em como é feito o diagnóstico de uma glomerulonefrite crescêntica. Quais são os parâmetros patológicos de microscopia óptica e também de eletrônica, embora nem sempre disponível, a maioria das vezes não está disponível para a gente aqui no Ceará, certo? Para o diagnóstico desta condição. Então, eu gosto de começar, certo, a minha exposição pela definição. Definição dos conceitos. Vamos falar sobre crescentes. O que é uma crescente? Uma crescente pode ser definida como uma proliferação extracapilar, ou seja, uma proliferação de células que está fora das alças capilares glomerulares. Então, não é uma proliferação mesangial, não é uma proliferação endotelial, é uma proliferação extracapilar de mais de duas células. O mais correto seria falar com mais de duas camadas de células, certo? Ocupando 25% ou mais da circunferência capilar glomerular. Não é à toa que ela tem o nome de crescente, que é o formato de uma lua, certo? Ou de uma meia-lua, que nada mais é do que essa proliferação extracapilar, levando à oclusão, à compressão, à destruição das alças capilares glomerulares. As crescentes, elas podem ser divididas em celular, fibrocelular e fibrosa, com base no aspecto microscópico, a microscopia óptica. Gente, diagnóstico de crescente a gente faz com microscopia óptica. Glomerulonefrite crescêntica não é um diagnóstico, é um padrão morfológico de lesão. O diagnóstico vai ser obtido por meio de correlação tanto com a clínica do paciente, mas principalmente pela imunofluorescência. A microscopia óptica ela vai falar o padrão de lesão, a imunofluorescência vai dar o diagnóstico etiológico. As crescentes podem ser divididas em celular, que, como o próprio nome fala, são crescentes com células e sem aumento na quantidade de colágeno naquela topografia da crescente. Ela é composta basicamente pela proliferação epitelial, fibrina e células inflamatórias. A crescente celular, ela vai evoluir para uma crescente fibrocelular, que é quando a gente observa uma mistura de componentes celulares, mas já começa a haver ativação de fibroblastos, produção de citocinas profibróticas, como o TGF-beta, que vão estimular a síntese de colágeno no local daquela crescente. E por último, a crescente que era celular passou para fibrocelular, ela vai se tornar uma crescente fibrosa, onde não mais observaremos fibrina, não mais observaremos células inflamatórias ou observaremos raras células inflamatórias e haverá a predominância de tecido conjuntivo fibroso. Então, a crescente inicialmente é uma proliferação celular com célula inflamatória e extravasamento de fibrina e gradativamente ela vai sendo substituída por tecido conjuntivo fibroso, colágeno tipo 1, colágeno tipo 2 predominantemente, até se tornar uma crescente fibrosa, que é característica das glomerulonefrites crônicas, certo? Já em uma fase avançada de cronicidade. Lembrando, pessoal, glomerulonefrite crescêntica não é um diagnóstico.
é um padrão de lesão. Eu vou falar na microscopia óptica que é uma glomerulonefrite crescêntica ou uma glomerulonefrite com crescentes, certo? Para a gente falar que é uma glomerulonefrite crescêntica, tem que pegar mais que 50% do total de glomérulos da amostra. Enquanto, para eu falar que é uma glomerulonefrite com crescentes, tem que ser uma glomerulonefrite com crescentes em menos de 50% do total de glomérulos. Lembrar que eu não posso falar histologicamente que aquele paciente tem uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Eu posso inferir pelo achado morfológico de uma glomerulonefrite crescêntica, mas a rapidamente progressiva é um termo clínico para indicar uma disfunção, geralmente uma disfunção renal aguda, uma disfunção renal importante, que é uma causa de insuficiência renal aguda renal, certo? E que habitualmente está associada a uma glomerulonefrite crescêntica. É aquele paciente geralmente com um quadro de insuficiência renal aguda, um sumário de urina com hematúria, leucocitúria, proteinúria, indicando um comprometimento glomerular agudo e acentuado. Então, glomerulonefrite crescêntica é o termo histológico e clinicamente o padrão de lesão vai ser de uma rapidamente progressiva. E quando tem menos que 50% de glomérulos, menos que 50% de glomérulos com crescentes, a gente fala glomerulonefrite com crescentes, ok? Nem toda glomerulonefrite com crescentes é crescêntica. E espero não ter feito uma confusão com esse tanto de termo. Eu vou tentar explicar melhor agora nos próximos slides. Pois muito bem. O diagnóstico de crescente é um diagnóstico de microscopia óptica, certo? Eu não vou usar a eletrônica, é sempre bom, mas ela vai complementar o meu diagnóstico ou ela vai solucionar casos difíceis, onde você não consegue ver essas características que eu vou falar agora na microscopia óptica, que são, quais são as características que definem uma crescente? Rotura da cápsula de Bowman e de alças capilares glomerulares. Uma crescente, geralmente, ela vai começar como uma rotura de alça capilar. Essa rotura de alça capilar estimula a proliferação do epitélio parietal, a inflamação e a rotura da cápsula de Bowman. A questão é que a rotura da cápsula de Bowman é mais fácil de você ver do que a rotura da alça capilar. Além disso, existe fibrina em meio à proliferação celular. A fibrina é um subproduto, certo, da cascata inflamatória da inflamação aguda. Lembrar, lá no Robbins, o que fala? A cascata inflamatória encontra vários pontos de encontro com a cascata da coagulação, certo? Então, processos inflamatórios habitualmente estão associados à deposição de fibrina no local da inflamação. Infiltrado inflamatório, tanto intraglomerular quanto periglomerular, ou seja, a inflamação periglomerular também ela está presente em casos de glomerulonefrite crescêntica e um processo de túbulos em redemoinho. Eu vou explicar melhor o significado morfológico, certo? É como se os túbulos em volta da crescente parece que a crescente está atraindo aqueles túbulos, então eles têm um aspecto de redemoinho em volta do glomérulo. Qual que é o principal diagnóstico diferencial de uma crescente? Ou seja, o que são as pseudocrescentes? A principal causa de pseudocrescente, ou seja, eu acho que é crescente, mas eu fico na dúvida. É a proliferação reativa de podócitos, que é mais exuberante em casos de GESF colapsante ou glomerulopatia colapsante, mas pode estar presente em outros quadros também, certo? Como podocitopatia associada a lúpus, e na GESF tradicional, os podócitos geralmente eles ficam mais ativados, mais evidentes, por assim dizer. Lembrar que são podocitopatias, certo? Na proliferação podocitária reativa, as células podocitárias elas são mais epitelioides, enquanto na crescente elas tendem a ser mais alongadas, fusos celulares. Os podócitos comumente têm grânulos eosinofílicos de reabsorção proteica. Um achado muito importante, a membrana basal, tanto das alças capilares quanto da cápsula de Bowman, ela está íntegra em casos de proliferação podocitária reativa. E não existem células inflamatórias em lesões de esclerose com proliferação podocitária reativa. Se existem, elas são poucas. Lembrar que glomerulosclerose segmentar e focal com célula inflamatória é a variante celular, certo? Não, a variante celular ela está associada a um componente de hipercelularidade endocapilar e não extracapilar, como é o caso da crescente.
Mas a gente vai ver várias fotomicrografias agora e eu vou poder explicar melhor isso mostrando as lâminas de casos de glomerulonefrite crescêntica. Antes disso, vamos só entender a fisiopatologia, como que uma crescente é formada. Então, aqui a gente tem, pessoal, 4 fases, desde um glomérulo normal. Então, vamos relembrar os constituintes do glomérulo normal. A gente tem a cápsula de Bowman, revestida por epitélio parietal. A gente tem as alças capilares. Em verde está sendo mostrada a membrana basal glomerular, certo? Então, a gente observa a membrana basal íntegra, revestindo as alças capilares glomerulares. Os capilares são revestidos internamente pelas células endoteliais e externamente pelas células podocitárias, e a gente tem as células mesangiais aqui no centro, certo? O que vai acontecer na glomerulonefrite com crescentes ou na crescêntica? Por alguma razão, seja deposição de imunocomplexo, seja ação direta por anticorpos, como é o caso na doença antimembrana basal glomerular, ou no caso de uma vasculite pauci-imune, vai haver influxo de células inflamatórias e danos à membrana basal glomerular. Então, a gente observa que a membrana basal, que ela está bem verdinha, ela começa a ter falhas. Isso permite o quê? Que estas células inflamatórias, certo? Elas possam migrar para o espaço urinário e aqui elas vão desencadear toda uma cascata inflamatória, vão liberar citocinas, quimiocinas, radicais livres, mediadores de lesão celular, que vão induzir a uma proliferação do epitélio parietal. Então, aquele epitélio parietal que está habitualmente no glomérulo normal em uma monocamada, aqui a gente está observando várias camadas deste epitélio parietal que nada mais são do que a proliferação crescêntica desencadeada por esse influxo de células inflamatórias, ou melhor, esse efluxo, uma vez que ela sai do vaso, do capilar, e vai lá para o espaço urinário fazer toda aquela destruição. Em uma fase mais avançada, a proliferação epitelial diminui e a gente já começa a observar fibroblastos que vão produzir colágeno e vão substituir esse processo inflamatório agudo por um processo inflamatório crônico. Uma das principais diferenças entre o processo inflamatório agudo e a inflamação crônica é que na inflamação crônica o processo de lesão e reparo coexistem. Então você tem a lesão celular, mas você também tem mecanismos de reparo, a fibrogênese, aquela crescente celular vai se tornar uma crescente fibrosa, ok? Então, aqui a gente está vendo um outro esquema mostrando o mesmo processo. À esquerda dessa linha tracejada, a gente vê como que é a estrutura glomerular normal, certo? O endotélio, a membrana basal, as células podocitárias, o epitélio parietal, e aqui o mecanismo de formação da crescente. Falhas de continuidade da membrana basal, geralmente por um processo inflamatório mediado ou por um anticorpo ou por um imunocomplexo, que vai permitir a essa célula inflamatória extravasar, atingir o espaço urinário, o epitélio parietal, e criar um microambiente inflamatório que vai levar à proliferação celular do epitélio parietal. A consequência disso é que este epitélio vai sair destruindo tudo que ele vê pela frente, não só o epitélio, as células inflamatórias, citocinas, quimiocinas, fibrinas, certo? Que também contribui para a amplificação da resposta inflamatória. Os produtos de degradação da fibrina, eles amplificam a resposta inflamatória, e aí vai levar à destruição, oclusão das alças e levar ao quadro clínico da glomerulonefrite rapidamente progressiva, ok? Vamos ver agora algumas fotos. Todas as fotos que eu vou mostrar agora são de crescentes. Eu vou mostrar e de casos nossos, certo? Casos nossos que foram avaliados aqui. E eu vou mostrar quais são as características morfológicas que ajudam no diagnóstico de crescente. Sempre que você estiver com uma suspeita de crescente, quais são... Ah, Cláudia, quer falar alguma coisa? O microfone ligou. Não, é que eu estou mudando do celular para o computador, aí deu um problema. Ah, tá certo.
Bom, então, pessoal, quais são as duas colorações que a gente geralmente faz num rim? HE, maçom, PAS, prata. Quais são as colorações de ouro, por assim dizer? Estava falando de prata, mas quais são as colorações de ouro para você fazer o diagnóstico de uma crescente? É prata e PAS. Por quê? São as colorações que melhor vão demonstrar as áreas de rotura da cápsula de Baumann e das alças. Então, como que a gente faz o diagnóstico de uma crescente? Percebam que este glomérulo, aqui a gente tem certa membrana basal da cápsula de Baumann, delimitada, definida, corada pelo PAS. E há áreas nas quais essa membrana ela perde a sua continuidade, certo? A gente vai procurar aqui a integridade das alças e a gente vai observar que existe uma área também, principalmente no canto inferior direito, onde existe a perda da integridade dessa alça capilar glomerular. E essa perda da integridade da alça capilar glomerular, ela está associada a essa proliferação fusiforme de mais de 2 camadas de células, que pega mais de 25% ou 1/4 da circunferência glomerular e está associada à infiltração de células inflamatórias. Percebam que as pistas para a gente dar o diagnóstico de uma crescente também estão fora do glomérulo. Existe uma tendência que glomérulos com crescentes apresentem uma inflamação periglomerular, certo? Aquele processo inflamatório, ele vai ser tão exuberante que ele vai chegar para fora do glomérulo. Então, existe uma inflamação periglomerular. E vocês se lembram que eu falei túbulos em redemoinho? Percebam que os túbulos em volta da crescente é como se eles estivessem dançando em volta da crescente, certo? Aqui a gente está vendo um túbulo normal, que eu estou mostrando aqui no canto inferior direito. Mas aqui os túbulos mais próximos da crescente é como se eles estivessem como se fossem circundando mesmo, se amoldando a este glomérulo. É o que a gente chama de túbulo com aspecto em redemoinho. Esse infiltrado inflamatório, com essa produção de mediadores, com essa fibrogênese, vai levar a uma alteração estrutural no compartimento periglomerular, com inflamação e a essa distorção arquitetural dos túbulos, como se eles estivessem rodando em volta do glomérulo com crescente. Ah, mas aqui está na cara que isso é uma crescente. Para quem tem mais experiência nas nossas sessões, doutora Dulce, doutora Cláudia, enfim, os nefros que geralmente eu já acompanho há mais tempo, certo? Tá bem evidente que isso é uma crescente, mas tem horas que a gente pega só um glomérulo, é uma crescente fibrosa, que é mais difícil de fazer o diagnóstico. Então, essas outras pistas, a inflamação periglomerular, esses túbulos em redemoinho, nos ajudam na hora de fazer o diagnóstico. Aqui a gente está vendo uma outra fotomicrografia. Então, aqui nós temos a proliferação crescêntica, certo? Uma proliferação bem celular. Percebam como que ela leva à compressão das alças capilares glomerulares. Esse aqui é um caso de nefrite lúpica, certo? As alças que ainda estão preservadas, estão bem espessadas pela deposição de imunocomplexos, são os depósitos em alça de arame, e aqui a gente vê a proliferação crescêntica extracapilar. Por que extracapilar? Porque ela não é endocapilar, ela não é proliferação de mesângio, nem infiltração de célula inflamatória, nem de endotélio, é do epitélio parietal da cápsula de Baumann. As crescentes, elas podem ser mais discretas, principalmente quando elas são epiteliais, celulares, elas são muito evidentes. À medida que elas vão caminhando para crescentes fibrosas, elas vão ficando menos fáceis de serem visualizadas. Aqui a gente está vendo, ó, à direita, eu estou circundando uma crescente fibrocelular, a gente já começa a ver que tem menos célula, tem mais deposição de colágeno, já está querendo fazer uma lesão de esclerose segmentar, mas percebam, onde tem a crescente, o contorno da membrana basal da cápsula de Baumann se perde. Isso a gente consegue ver melhor na coloração de prata, não é o mesmo glomérulo, mas a gente consegue ver que ó, a prata que marca bem o colágeno tipo 4 da membrana basal pericapsular, essa coloração vai ter uma perda da continuidade na área de crescente, independente de ela ser epitelial, ou celular, fibrosa ou fibroepitelial. E uma outra pista que ajuda a gente a falar que isso é uma crescente é que a crescente geralmente se associa a sinais de glomerulonefrite. Há uma hipercelularidade endocapilar, há uma proliferação e há uma infiltração de células inflamatórias.
Há casos, pessoal, principalmente, quais são as glomerulonefrites crescentes mais exuberantes? Aquelas que você fala que é crescente sem nem pestanejar. Geralmente são os pacientes com vasculite paucimune, certo? Doença relacionada à ANCA. Esse aqui é um caso lá do HGF. Percebam como que as alças capilares estão destroçadas, certo? O que tinha de alça capilar na coloração de prata está um pouquinho aqui em cima, mas que o restante foi destroçado, certo? Essa proliferação epitelial que a gente faz o diagnóstico a partir do comprometimento de 25%, aqui está quase tomando o glomérulo todo. Interessante que destruiu muito mais alça do que o contorno da membrana basal pericapsular, mas a gente consegue ainda observar algumas áreas onde perde a continuidade. Então, os casos de crescentes podem ser mais discretos ou podem ser bem exuberantes. Geralmente, nesses casos, a gente está lidando com vasculite relacionada ao ANCA, mas isso é mais uma experiência pessoal do que algo consolidado na literatura. Isso não vai falar para você que é uma vasculite ANCA relacionada. Existem outras alterações morfológicas que nos permitem sugerir com maior propriedade. Além disso, a gente consegue observar nas crescentes, tanto no HE, na coloração de prata, esse material mais alaranjado, no caso da coloração de prata, certo? Que nada mais é do que a presença de fibrina, este material alaranjado que está localizado na proliferação crescente. Aqui, gente, não é uma área de rotura de alças, isso aqui é um artefato da lâmina que descolou parcialmente, certo? A rotura das alças a gente consegue ver aqui dentro do glomérulo, e aqui sim uma rotura da cápsula de Bowman verdadeira. Aqui é um artefato. E as crescentes celulares, elas vão evoluir para crescentes fibrosas. Então, as crescentes fibrosas, elas têm mais colágeno, elas têm menos células, são mais facilmente visualizadas também na coloração de Masson. Coloração de Masson vai corar o colágeno em verde ou em azul, dependendo da contracoloração que você utilizar. Aqui a gente observa aquela mesma proliferação, certo? Em formato de meia-lua, só que aqui ela tem muito mais colágeno do que célula. É o processo de evolução das crescentes. Ó, percebam os túbulos novamente, ó. Os túbulos em volta da crescente, parece que a crescente é o olho de um furacão, de um tornado, e ela está chupando os túbulos em volta dela. É o que a gente chama de túbulos em aspecto de redemoinho. Ajuda também a dar o diagnóstico de crescente, principalmente quando as alterações inflamatórias não estão tão exuberantes. A crescente é um processo glomerular, mas é tão exuberante que ela vai cursar com distorção arquitetural no compartimento periglomerular também, ok? Na microscopia eletrônica, o que nós vamos observar? O que a gente observa na microscopia óptica, certo? Mas de uma forma, assim, ela é útil para casos nos quais você tem dúvidas se é uma proliferação crescêntica ou se é uma pseudocrescente. Qual é o evento-chave para se formar uma crescente? É a rotura da membrana basal da alça capilar. Então, a gente pega aqui a membrana basal, ela tem a continuidade bonitinha, chega uma hora em que ela é fragmentada, ela perde a sua continuidade. Existe uma rotura da cápsula de Bowman, existe uma mistura do que estava dentro da alça com o que estava fora da alça. Aqui a gente está vendo uma outra fotomicrografia, onde a gente consegue ver este material bem enegrecido. Esse material bem enegrecido é fibrina, certo? A fibrina, ela fica com uma coloração bem cinza escuro na microscopia eletrônica, e aqui a proliferação de células do epitélio parietal permeadas por deposição de fibrina e descontinuidade da membrana basal. São os elementos ultraestruturais que permitem corroborar o diagnóstico de uma glomerulonefrite com crescentes ou crescêntica, dependendo da porcentagem de glomérulos comprometidos. André, Oi. Você tem alguma fotografia do túbulo em redemoinho na EME? Em microscopia eletrônica, não me preocupei em procurar, doutora Dulce. Não, certo, era só uma curiosidade mesmo de ver. Mas eu acho que nem dá assim para ver nessa situação de redemoinho, porque vai aumentar muito a área do túbulo, né, o André?
É uma imenso espaço do túbulo, né? Não seria a luz, seria a parede. Eu queria ver o que é a distorção que leva, entendeu? O que vai levar na célula epitelial tubular, né? Exato. Que leva fibrose, a gente sabe, mas se leva a espessamento da membrana basal peritubular, perda de mitocôndria, redução de microvilosidades, ou se é uma alteração mais estrutural que funcional, né, doutora Dulce? Exato. Ou mais funcional que estrutural, enfim. Fico devendo essa. Nada. Vamos falar um pouquinho sobre as pseudocrescentes, que a gente chega na reunião de nefro, tem que convencer a doutora Dulce de que aquele glomérulo tem uma crescente. De vez em quando é difícil, mas eu consigo, não consigo, doutora Dulce? Todas as vezes você me convenceu. Mas é porque realmente nem sempre é fácil, pessoal. Os podócitos, eles podem se proliferar, certo? E formar essas lesões que a gente chama de pseudocrescentes. Elas são mais comuns na GESF colapsante, mas na GESF tradicional elas podem estar presentes também, pegando 25% do glomérulo, aquela lesão de esclerose segmentar, e dá essa confusão para a gente. Isso tem um impacto muito grande. Você pega uma nefropatia por IgA, certo? Nefropatia por IgA, e você vê aquela lesão, você não sabe se é uma crescente ou não. Você falar que uma nefropatia por IgA, ela tem crescente ou ela tem esclerose, é uma mudança total, certo? Para esse paciente, em termos até do prognóstico, terapêutica e tudo mais. Então, é um diagnóstico diferencial que, às vezes, deixa a gente em maus lençóis, especialmente quando as lesões elas são muito focais, e aí a gente vai ter que lançar a mão realmente de discutir, de convencer, até de convencer a nós mesmos como patologistas. Na dúvida, quando eu tenho dúvida, eu não falo que é uma crescente, ok? Eu não falo que é crescente quando eu estou na dúvida, assim, no meu julgamento pessoal. A gente pode, inclusive, mandar para outros colegas, fazer consulta, mas, na dúvida, é um diagnóstico que muda muito, certo? Então, primum non nocere. Então, vamos lá, pessoal. Esses glomérulos que eu vou mostrar agora não são crescentes. A gente pega esse glomérulo aqui, na coloração de prata, certo? Parece uma crescente, olha. Quantidade de célula que está aqui no espaço urinário. As alças têm um aspecto meio comprimido. Mas vamos procurar aqui, ó. Vamos ver a prata, vamos ver a membrana basal pericapsular. Está bem íntegra. Talvez aqui um pouquinho, mas ainda assim a gente vê a coloração. As alças estão com seu contorno preservado. E essas células, elas estão muito maiores do que as células de uma crescente. As células da crescente geralmente são menores, elas são mais alongadas, tem a fibrina, tem o neutrófilo. Aqui a gente está vendo essas células com aspecto espumoso, um aspecto epitelioide, um aspecto plump. É fácil? Não é fácil, mas tem alguns elementos aqui que falam contra o diagnóstico de uma crescente. Além disso, pouca inflamação periglomerular. A gente não está conseguindo ver os túbulos muito bem, mas os túbulos que eu estou vendo, a pontinha deles, eles não estão dançando em volta do glomérulo, certo? Então, são elementos que favorecem muito mais, que é uma proliferação não do epitélio parietal, e sim do epitélio visceral. É uma proliferação podocitária que acompanha casos de glomerulopatia colapsante, principalmente. Aqui é um caso florido, certo? Foi inclusive retirado do site do Arcana Labs, onde eu fiz estágio. Aqui é realmente essa situação. Vocês se lembram que eu mostrei essa crescente aqui? Essa aqui é de um caso nosso, de uma vasculite falsa imune. Parece muito, André. Parece muito. Aquela que você mostrou, quando você mostrou, eu digo, isso aí não é proliferação dos podócitos, quer dizer, uma GESF. É impressionante. Aí, numa prova de título de especialista, os caras erram. Pois é. Vamos ver as dicas para a gente minimizar esses erros. Olha a crescente. Como é que está a integridade das alças capilares? Totalmente destruída. Vamos na pseudocrescente. Bem bonitinha a alça capilar, só que ela está esmagada, ok? Mas o contorno dela, comparado à outra, está lindamente demonstrado, só está esmagado. Mas vamos ver agora a membrana basal da cápsula de Baumann. Bem bonitinha, certo? Algumas áreas até mais espessada, mas não tem rotura. E vamos ver as células. Não é aquela célula esticada. Cadê célula inflamatória? Cadê fibrina? Mas a principal pista aqui
São esses grânulos avermelhados que são droplets de proteína. Eu não sei exatamente a melhor tradução, se grânulo, enfim. Mas são características... esses droplets de proteína auxiliam muito no diagnóstico de que isso aqui é hiperplasia podocitária, associada a GESF colapsante, certo? E não uma proliferação do epitélio parietal associada a crescente. Percebam como que a célula do podócito ela é muito mais inchada, mais tumefeita, do que uma célula de uma crescente. Pouca inflamação periglomerular. Os túbulos em volta dos glomérulos têm arquitetura mais preservada. Pouca fibrose periglomerular. Essa lesão não saiu do glomérulo, ela ainda está aí. Ela é grave, ela está comprimindo as alças. Glomerulopatia colapsante é uma condição grave, certo? O paciente também pode ter uma elevação abrupta de escórias renais, mas habitualmente é mais associada a uma síndrome nefrótica, certo? Mas é um diagnóstico diferencial que pode dar um nó na nossa cabeça. André, você pode mostrar volta naquela de novo. Volta naquela de novo. Na hora. Vamos ver. Onde é que está a rotura da cápsula? Pois é, onde é que está a rotura da cápsula? Exatamente. Esse cantinho direito aí. Aqui, ó. Mas assim... André Maria, porque você quer, né, André? Porque eu vou te contar. Na outra também podia jurar que tinha. Mas vamos... Ó, porque dos mortais está difícil. Olha... Gostei agora. Nas nossas brigas, né, André? A rotura de cápsula, gente, não é o único parâmetro. Vamos olhar a integridade das alças capilares. Como é que está a integridade das alças capilares aqui? Olha a prata, totalmente destruída. Vamos na outra? Preservada. Elas só estão esmagadas. É uma glomerulopatia colapsante. Percebam que as células lá na crescente, elas são menores, elas tendem a ser mais fusocelulares, claro que tem aquelas maiores, mas a gente não vê os droplets de proteína. E aqui a gente vê. Estou convencendo mais agora? Eu faço muito isso nas sessões de patologia renal. André, com licença, é a mesma coloração? É a mesma coloração, é a coloração de prata. Obviamente não são colorações do mesmo lugar. Essa aqui está um pouco mais forte e a outra menos. Mas é a mesma coloração, é prata Jones. Eu devia ter colocado uma do lado da outra, né? Verdade. Próxima vez você coloco. Não vai ser ano que vem, a gente vai repetir essa sequência de aulas. Aí eu vou ter mais argumentos. Tem que repetir mesmo, André. Tem que repetir. Com certeza, até a gente se acostumar. Mas é um diferencial que realmente é difícil, muitas vezes. Aí a gente lança a mão da imunofluorescência também. Eu vou falar da imunofluorescência depois. Aqui a gente tem outros exemplos, ó. Aqui não é tanto aquela proliferação da crescente, mas percebam as células com os droplets de proteína, certo? Envolvendo as alças e esmagando essas alças, ok? Que é uma característica da glomerulopatia colapsante. E aqui também a mesma coisa. Não é fácil? Não é fácil. Mas a gente vai somando certas pistas e aí a gente tenta fazer esse diagnóstico diferencial. Então, vamos voltar às crescentes. Saindo das pseudocrescentes, e acreditem, essas fotos, elas foram bem selecionadas para gerar esse dilema mesmo. As glomerulonefrites com crescênticas, o diagnóstico é feito pela microscopia óptica, mas a etiologia vai ser feita pela imunofluorescência. Se a imunofluorescência for positiva, o que significa ser positiva? Para imunoglobulinas e fatores do complemento, ok? A gente vai dividir em dois grupos. A doença antimembrana basal, certo? Que também é chamada de síndrome de Goodpasture, quando associada a outros sintomas, como hemorragia alveolar, enfim. A gente vai observar um padrão de marcação linear para IgG nas alças capilares. Tem também o caso das glomerulonefrites com imunocomplexos, como no caso de nefropatia por IgA ou púrpura de Renox-Schonlein. Aqui eu coloquei apenas a púrpura como causa de crescente, mas não é. A gente discutiu que a nefropatia por IgA
primária, clássica, pode estar associada à formação de crescente. O lúpus, quando é marcação full house, todas as imunoglobulinas e fatores do complemento. C3, padrão granular, no caso de glomerulonefrite pós-infecciosa, ou IgG, C3 e IgM, subendotelial, no caso da membrana proliferativa. Todas essas podem ter crescentes. Aqui está uma fotomicrografia do C3 em caso de pós-infecciosa, com o padrão de guirlanda, certo? Ou céu estrelado. Aqui a gente tem a marcação mesangial para IgA, no caso da nefropatia por IgA, e aqui a marcação em alças mais grosseiras subendotelial, no caso da nefrite lúpica, ok? Então, quem vai dar o diagnóstico etiológico é a imunofluorescência. Eu não vou me ligar muito em imunofluorescência agora, porque eu vou falar dessas entidades separadamente nos momentos mais oportunos. E a gente tem também a glomerulonefrite com crescentes em imunofluorescência negativa. O que significa negativa? Só vai marcar fibrinogênio na crescente, mas não vai marcar imunoglobulina e fator do complemento, como no caso da granulomatose com poliangeite, a poliangeite microscópica, a granulomatose eosinofílica com poliangeite, a vasculite limitada ao rim e vasculites medicamentosas, ok? Que vão se manifestar morfologicamente como vasculites pauci-imunes. Quando a gente fala de crescente, a gente sempre mistura com vasculites renais, principalmente com vasculites de vasos de pequeno e médio calibre. Então, aqui a gente tem uma representação da vasculatura renal. Nós temos a aorta, a artéria renal, artérias lobares, certo? Até que a gente chega lá na arteríola, o glomérulo, certo? Sai a arteríola eferente e ela vai virar uma vênula. A gente tem as vasculites de vasos de grande e médio calibre, como arterite de células gigantes, arterite de Kawasaki. Essas vasculites a gente não vai conseguir diagnosticar pela biópsia. Se a gente observar um ramo de artéria lobar, de artéria renal, esse paciente já vai ter morrido de choque uns 5 minutos depois da biópsia, né? Então, a gente não observa essas vasculites de vasos de maior calibre. A poliarterite nodosa, a gente pode observar, em alguns casos ela pode ter lesão em arteríola, mas aquele padrão dos microaneurismas, certo, renais, me corrijam se eu estiver errado, se é ela que dá os microaneurismas mesmo. A gente não vai observar em biópsia, a gente pode observar em necrópsia ou em exame de imagem. O que geralmente a gente vai ver na biópsia são as vasculites de pequenos vasos, que pegam arteríola, glomérulo e vênula. Nós temos a doença antimembrana basal glomerular, que vai pegar apenas o compartimento glomerular. As vasculites associadas ao ANCA, que pegam o compartimento glomerular, arteríolas e vênulas, e também outras causas de vasculites, como a nefrite lúpica, a crioglobulinemia e a púrpura de Renox-Schonlein. Também são vasculites de pequenos vasos e capilares glomerulares, que são os vasos que nós veremos, geralmente, no nosso exame de microscopia óptica, ok? Vamos falar um pouquinho mais da glomerulonefrite pauci-imune. Quando que eu, como patologista, eu vou suspeitar de uma glomerulonefrite pauci-imune? Ou seja, aquela que geralmente está relacionada ao ANCA. É uma glomerulonefrite com necrose fibrinoide das alças. Eu vou mostrar o que é essa necrose fibrinoide nos próximos slides. Apesar de ter o nome granulomatose com poliangeite ou granulomatose eosinofílica com poliangeite, raramente são observados granulomas intersticiais, mas quando presentes, eles auxiliam no diagnóstico. Muito importante, por que o nome vasculite pauci-imune? Porque a imunofluorescência é negativa para imunoglobulinas e fator do complemento. Eu vou mostrar isso nos próximos slides. E na microscopia eletrônica você vai ver muita lesão endotelial e muita trombose. Não espere um ANCA positivo para você, como patologista, dar um diagnóstico de glomerulonefrite pauci-imune. A gente tem os casos de doença limitada ao rim, a gente tem outros anticorpos que podem estar envolvidos, como o anti-LMP2, certo? A pesquisa de ANCA nem sempre é fácil, a padronização, a validação dos critérios para análise. Então, a gente pode, como patologista, dar esse diagnóstico, embora não seja desejado, embora possa dar um nó na cabeça, no caso de pacientes ANCA negativos, ok? O diagnóstico diferencial são glomerulonefrites por imunocomplexo e doença antimembrana basal. O que vai auxiliar nesse diagnóstico diferencial? A imunofluorescência. Subtipos de vasculite pauci-imune, nós temos a granulomatose com poliangeite, antigamente chamada de Wegener, mais associada ao PANCA.
Perdão, gente. Granulomatose de Wegener agora me deu um branco total. Ceanca, né? Ceanca. Pronto. A poliangeite microscópica relacionada a anticorpos antimieloperoxidase, aí sim o PEANCA, e nós temos a granulomatose eosinofílica com poliangeite, antigamente chamada de Sturge-Strauss. Aí vocês podem pensar assim, então como é que você vai fazer o diagnóstico de Sturge-Strauss, uma condição rara? Não, é um diagnóstico só feito pela biópsia. Mas você não vai ver uma glomerulonefrite paucimune cheia de eosinófilo? Wegener pode ter eosinófilo, poliangeite microscópica pode ter eosinófilo. Você vai fazer o diagnóstico quando o paciente apresentar os sinais clínicos, certo, de uma hipereosinofilia. Ou seja, não é um diagnóstico só feito pela biópsia renal. Mas se eu observo muito eosinófilo, eu posso sugerir. Além disso, nós temos a vasculite limitada ao rim e vasculite paucimune induzida por drogas como hidralazina e proptiluracil. Como que é o mecanismo fisiopatológico de uma vasculite ANCA relacionada, certo? Não se sabe por quê, vários estímulos podem estar associados, mas existe uma tendência nos pacientes que vão ter uma vasculite relacionada ao ANCA a que os neutrófilos sofram mais apoptose, certo? Do que neutrófilos de indivíduos que não vão ter essa condição. Não são anticorpos anticitoplasma de neutrófilo? Como é que esses antígenos vão ser expostos ao sistema imunológico? A partir do momento em que existe uma tendência a estes neutrófilos fazerem apoptose, os seus antígenos citoplasmáticos, eles são fagocitados, existe toda a montagem de uma resposta imunológica produtora de anticorpos, os principais anticorpos que serão produzidos serão os ANCA, que vão se ligar aos neutrófilos que ainda estão presentes na circulação, e o que vai acontecer? Esses neutrófilos vão ser ativados, eles vão degranular, eles vão levar um estresse oxidativo, lesão endotelial, e a lesão endotelial e lesão da membrana basal são os eventos-chave que vão propiciar a formação daquela glomerulonefrite com crescentes. O que é a necrose fibrinoide? Que é a alteração que a gente geralmente vê na biópsia renal. A fibrina, pessoal, é um material acelular que vai ficar muito avermelhado na coloração de Masson. Então, aqui a gente vê um glomérulo com necrose fibrinoide. Cadê a crescente, André? Não precisa de haver a crescente para você fazer o diagnóstico de uma glomerulonefrite necrotizante. Geralmente, ela vai estar presente, mas não necessariamente. Para você dar o diagnóstico de uma glomerulonefrite necrotizante, você precisa de ver a necrose fibrinoide, a deposição de fibrina nas alças capilares glomerulares. Mas, geralmente, essa necrose fibrinoide, aqui a gente está vendo outra coloração de tricromo de Masson, a diferença é que aqui a gente usou um corante mais esverdeado e aqui mais azulado. Mas a fibrina ela vai ficar do mesmo jeito, material bem avermelhado, certo? E aqui ela está associada a uma crescente celular, certo? A gente observa aqui a proliferação crescêntica, a gente observa aqui a fibrina no meio da crescente. Qual é um outro elemento que me ajuda a dar o diagnóstico de crescente? Eu vou fazer imunofluorescência para fibrinogênio, e como tem fibrina, o fibrinogênio ele vai marcar na área da crescente. É uma outra ferramenta que nos auxilia a dar esse diagnóstico. Mas quando vamos fazer imunoglobulina A, GM, fator do complemento, é uma imunofluorescência negativa, caracterizando o diagnóstico de glomerulonefrite pauci-imune. Não significa que ela não é imune, mas ela não está associada à deposição à imunofluorescência de imunoglobulina e fatores do complemento. André, se não fizer o Masson, a fibrina, a necrose fibrinoide, pode confundir com esclerose? Pode sim, com toda certeza. Então, se ele não descreve lá que... Mas todos os patologistas fazem o Masson, né? Faz. Biópsia renal. Pode acontecer do caso ser urgente e a coloração que sai primeiro é o HE, mas aí a gente complementa depois, entendeu? Certo. Mas tem que fazer Masson. Para você ver fibrina, amiloide, colágeno, Masson é a coloração. Obviamente, amiloide melhor é o vermelho Congo, mas você já suspeita vendo pelo Masson. Aqui algumas alterações também não glomerulares que favorecem o diagnóstico de paucimune, a presença de granulomas intersticiais,
eles estão presentes mais comumente na granulomatose. Aí vocês pensam, a granuloma vai estar ou no Wegener ou no Sturge-Strauss, que são as granulomatoses. Não, a poliangeite microscópica, em uma pequena porcentagem, 5% pode ter granuloma intersticial. Por que eu estou falando isso? Porque o diagnóstico diferencial vai exigir uma avaliação clínica, se pega trato respiratório alto ou não, se tem eosinofilia ou não, certo? Qual que é o padrão de ANCA para você fazer o diagnóstico diferencial entre aquelas condições. Quando a gente observa uma arterite com necrose fibrinoide, ótimo, mas é muito raro, tanto de amostrar as artérias maiores, quanto da gente observar a necrose fibrinoide com arterite. E todas as vasculites paucimunes podem estar associadas à nefrite intersticial com eosinófilos. Não é exclusivo da granulomatose eosinofílica com poliangeite, antigamente chamada de Sturge-Strauss. Ok? Diagnóstico diferencial das glomerulonefrites necrotizantes, principalmente a doença antimembrana basal glomerular. Pode haver sobreposição, o paciente ter doença antimembrana basal glomerular e ter ANCA positivo, certo? E aqui a gente está observando o padrão de marcação, que é uma marcação linear nas alças capilares glomerulares para IgG, principalmente. E aqui o padrão de necrose fibrinoide, a fibrina corando-se mais fortemente pela fucsina na coloração de tricromo de Masson, e aqui uma crescente. Histologicamente, pode ser a mesma coisa que uma paucimune, ok? São vasculites pauci-inflamatórias, tem pouca célula inflamatória no meio, ao contrário do lúpus, da pós-infecciosa, certo? Que tem muito neutrófilo, muito linfócito, geralmente aí você vai ver a necrose fibrinoide e a crescente, mas muita destruição dos capilares glomerulares. E eu acho que era isso que eu queria passar hoje. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Estou aberto para dúvidas e questionamentos das crescentes. Ai, que bom, maravilhoso. E eu sou difícil de dobrar também. Quando eu... Obrigada, André, foi excelente, viu? Mas aquelas duas biópsias lá você vai ter que juntar na próxima vez para convencer melhor a gente, viu? Tá certo. Exatamente. É complicado mesmo. Vou até deixar nela aqui. A patologia feita por... Colocar várias imagens, aí a gente... nos casos bem difíceis, acho que a gente vai errar algumas. Mas essa ruptura, não sei, eu tô vendo, não tá não, pessoal. A ruptura aí dá para ver. Tá, depois que ele mostrou aqui, tá, mas às vezes é o corte até, sei lá, da biópsia, né? Às vezes não pega. Mas acho que a qualidade da biópsia, do corte, da coloração é muito importante, né, também. Demais. Eu não achei difícil de ver a ruptura, não. Achei difícil foi aquela gesto colapsante, você falar que aquilo ali não é crescente, né? Assim, pelo menos, depois que você fala, tudo bem, a gente vai vendo os critérios aí, né? Lembrar também, a gente tem a imunofluorescência, a gente tem a GESP colapsante, ela vai marcar IgM e C3 nas alças, ela está em um contexto geralmente diferente de uma glomerulonefrite crescente, que é um contexto clínico, certo? Eu sei que esse contexto clínico ele pode embaralhar um paciente com glomerulonefrite crescente, que pode ter uma proteinúria na faixa nefrótica, mas, enfim, até questão... São vários elementos que a gente vai juntando, né? Mas muitas vezes a gente tem que bater o martelo pela morfologia. Mas o mais difícil não é nessas lesões mais exuberantes. Eu acho mais difícil nas lesões segmentares. Eu gostei dos túbulos em redemoinho, viu, André? Gostou? Eu também. Agora, realidade, André, em algumas biópsias, assim, eu lembro de pacientes da gente com ruptura e tudo, eu nunca tinha visto essa característica aí, não. Tem até uma imagem aí que eu vou procurar, ver se eu encontro. E, na realidade, parece que está coroando, né? Ele forma como se fosse uma coroa, né? Mas redemoinho fica mais apropriado mesmo. André... Oi? Não, eu estou dizendo, é porque os meninos vão fazer prova para título de especialista, né? Sim, e assim, você colocar uma imagem daquela é confundidora mesmo, né? E a senhora acha que aquele tipo de
Imagem cai numa prova de título, doutora Beth? Pode cair, porque ela é confundidora até para mim. Às vezes cai. Mas não vai cair uma tão confundidora, né, Beth? Eu acho que eles não vão fazer isso, né? Eles não vão fazer, né? Não é o objetivo, né? Não, eu estou fazendo hora, é só para os meninos prestarem atenção. Ah, tá. Então, se a doutora Beth for fazer no começo eu venho dizendo, a partir daí ela for colocar. Desde o começo que eu estou dizendo aí, preste atenção, tal, só que é indiretamente, eu não posso dizer diretamente, né?